seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Ei, coisa boa! Compadre, Tarde chuvosa de quarta-feira, prenúncio do inverno, porque hoje meia-noite começa o inverno. Acredite se quiser, já tá. Mas assim. Da qual se crê que o inverno é aqui, né? Exatamente, como diria o teólogo Lulu Santos. Agora é o seguinte, cara, eu poderia apresentar ele como teólogo, como escritor, como pastor, podia apresentar ele como pensador, podia apresentar como apresentador, que é melhor do que eu, porque eu não sei apresentar nada. Que mais? Podia apresentar ele como compositor, como cantor, como músico, mas eu prefiro apresentar como o pai do Natan, da Karen, o esposo da Carla e meu irmão amado, lavado no mesmo sangue, Nelson Bomeu. Que coisa boa, obrigado. Meu amigo, que honra, meu velho. Eu que tenho esse prazer, esse privilégio de estar aqui com você, né? Que honra é minha, Nelson. Que é isso, conversando minha. sobre a vida, sobre a história. Não, pior não é isso. Pior é que não veio só você. Veio... Eu convidei um, cara, e veio outro, tá que também faz parte, assim como eu, que somos jacarés, não dinossauros, da música, que é o Davi Lisboa Neto, essa figura, Davi esse pianista Neto, fantástico. produtor, tá aqui. querido amigo, companheiro aí de jornada. Tem um ouvido, se eu não fosse crente eu falava que era um ouvido do inferno, mas é um ouvido fantástico. Uma honra ter vocês aqui. Eu já desafiei você lá fora, quero que você conte. Como foi que a gente se conheceu? Você lembra? Eu lembro sim. Nós fizemos uma viagem de São Paulo para Campinas. E o Guilherme e eu no carro e você no banco traseiro, dormindo, eu acho. Você estava meio cansado, estava dormindo. Aqueles treinamentos de vencedores eram o fim de semana inteiro. Pegando uma carona para Campinas, né? Eu tinha 17 anos, você tinha 27, com certeza. Você tem 10 anos a mais, você tinha 27. E eu vim, assim, falei, cara, eu vim naquele carro, você e o Guilherme na frente. Falei, bicho, eu tô entre os deuses do Olimpo da música. E eu vim dormindo no banco, você lembra? Eu pensei que você não ia lembrar, né, Nelson? Você lembrou, cara. A outra que eu lembro eu não posso falar agora, mas tá tudo bem. Sabe o que eu lembro também? No casamento da Zé Ronaldo e da Rosa, aquela época. Que você veio, me chamou do lado, puxou meu colarinho e falou, cara, o seu CD ficou muito bonito. Na época do Pescador, eu era só um menino também. Então, cara, só quero dizer assim da alegria de ter você aqui, Netão. Então, essa alegria de ter você aqui ainda é, poxa, é tão grande quanto a do Nelson, cara. Vocês são parte da minha vida. Assim. Johann Sebastian Silveira. Silveira. Ele me insiste em chamar desse nome, cara. É porque eu conheci um cara de Porto Alegre, que não vou dizer o nome dele é Zaf Borba. E aí ele ouviu você tocar e falou assim, Bá. Eu falei, pronto, Johann Sebastian Bá. Ó, já estamos recebendo e-mail ali. Carlos Brigantinho, ó. Estou aqui, amigos. Bom programa. Mestres, amigos. Aí, ó. Mestres. Beijão pra você, Brega, onde você estiver. Bom, Nelson, me fala o seguinte, cara. Você começou como com essa história de música? Você já veio de berço, né? Vim de berço. Minha mãe era cantora do rádio, nos idos de 45, 47, 49. Era crooner de orquestra aqui na Rádio São Paulo. Na época que os programas de rádio eram feitos
feitas. Isolados. E eram feitas com auditório e tudo, né? E ela, pianista de mão cheia, né? Trouxe essa herança da música para nossa casa. O Bomilcar é da mãe ou do pai? Bomilcar é do pai, Marialva é da mãe, herança Maria. portuguesa. Sim. Nós temos uma herança portuguesa e misturado aí, né? Ora, pois. E essa herança foi muito forte, musical. Minha mãe gostava de todos os estilos de música, era uma pianista de mão cheia, gostava muito de Inesita Barroso, me ensinou a tocar violão, tocando. A marvada da pinga que me atrapalha. Não dá, né? Moda da pinga, né? Primeira música pra você aprender do violão. E de braço dado com dois soldados, é o final da música. De braço dado com dois soldados. É isso aí, né? Balaio, meu bem, balaio sim. Nossa, moça isso aí que não tem balaio sim, a bota costura no chão. Eu queria ser um balaio eu queria ser, para andar de pendurado na cintura de você. Eu conheço tudo, Nelson. Eu dava aula de violão na época, parei de aula, mas eu dava aula e tinha um método que tinha, por exemplo, 2 acordes. Então só podia tocar 2. Balaio, meu bem, balaio, sim, balaio. Isso aí, e tocava com essa... Exatamente. Que é essa levada aqui do Dão. Isso mesmo. Que é levada meio viola isso aqui, né? Então eu lembro. Mas então vem do pai, a seu pai também tem envolvimento com a música ou mais a mãe? Não, meu pai só tocava frigideira. E levava os instrumentos pra gente, a gente tocava. Meu pai Fenelon, que nasceu lá no Acre, né? Sou filho de acriano. Meu Deus. E a minha mãe gostava acriano com português. Minha mãe gostava tanto de música que deu o nome das minhas 2 irmãs de música de Dorival Caymmi. Marina Morena, Marina, você se pintou. Sim. E a mais nova, Dora, rainha do frevo, do maracatu. Ainda bem que não nasceu mais nenhuma mulher, senão provavelmente ia me chamar mãe menininha do Gantuá. Que o Dorival Caymmi era muito chegado a santo, né? Com certeza. É um tremendo compositor. O Dorival Caymmi é uma página. Né? Eu diria também, sem querer comparar e já comparando, que se a gente tivesse um livro sobre a música cristã, você seria alguns capítulos. Porque eu lembro de você, eu sou um adepto de ficha técnica, né? Eu também. Quem serviu o cafezinho, quem trouxe o bolo, né? Eu comprava aqueles vinis, aquela coisa. O Netão devia fazer isso também, eu acho. Pra ler quem que tava tocando. Dependendo de quem tava tocando, eu já nem escutava, eu comprava. Então, cara, eu lembro de você em foto, em tudo quanto é lugar, gravação. Você já tocou baixo em CD, violão, você já cantou. Me lembro daquela fatídica gravação. Coragem de deixar gravar. Quem? Até bateria me deixaram também gravar. Bateria, cara. O Nelson fez parte da primeira banda da gravadora Bom Pastor. Você acredita nisso? Qual eram os outros 2 elementos que podemos falar? Vamos falar os 2 elementos. O Gerson Ortega. E você? E o Sérgio Leoto e depois o Flavinho Barros na bateria. Primeiro grupo Bom Pastor. Vocês acompanhavam o Luiz de Carvalho, porque a igreja que eu passei pela minha experiência de batismo e tudo, era a igreja da família do Luiz de Carvalho, né? Então, era amigos que era Batista aqui, Batista paulistana. Fazendo propaganda, já era Batista paulistana aqui. Gravei com a Denise, era... Feliz serás, jamais verás. 5 LPs com a Denise, Armando Filho, toda essa tropa toda. Nossa, meu velho, quanto tempo, né? Você começou lá, mas eu tinha o quê nessa época? 17 anos. 17. Porque eu converti, minha mãe falou assim, agora você vai gravar música cristã e evangélica. E eu fui pra uma gravadora evangélica, de repente tava lá eu 17 anos tocando, acompanhando as pessoas. E o evangelho, lá. como é que chegou na tua casa? Foi por acaso? através da minha mãe. Minha mãe converteu-se ouvindo uma pregação de um programa de um pastor, num programa de rádio. Nossa. E ela era cantora do rádio, converteu-se ouvindo um programa de rádio. E hoje eu e a Dora temos programa de rádio na Rádio Transmundial. Eu esqueci de falar que também ele tem um programa. A gente vai falar sobre tudo isso já. Nelson tem um programa chamado Sons do Coração, que é fantástico. Um programa que ele entrevista assim. Conta e canta a história da música cristã dos últimos 40 anos. Eu preciso aprender com você a ser apresentador, porque eu interrompo todo mundo. Já quero de antemão pedir perdão para os outros 4 programas. Eu não interrompi todos os caras que vieram. Então é uma mania de interromper. Então, assim, me perdoa, que eu tô aprendendo, meu Nelson. Tô começando agora, cara. Mas assim, vamos falar o seguinte. Aí você fez parte, muito tempo você trabalhou com Vencedores por Cristo. Antes de ser pastor, primeiro eu toquei no grupo Mensagem, que foi onde depois o Carlos Cid, que ele ressuscitou o nome, então já existia antes o Mensagem. A gente cantava lá, Mensagem de amor e de paz. Tradicional. Então, o Gerson Ortega era desse grupo, foi um dos fundadores. E o Gerson foi a pessoa que mais orou pela minha conversão, que se tornou um grande amigo de coração, né? Sim. Então depois... Doutor Gerson Ortega, que porque a gente sabe que ele é médico, né? O Gerson, além de ser músico, é médico. É isso mesmo. Depois do Mensagem,
O meu cunhado, que hoje é meu cunhado Paulo, ele viajou, foi convidado para viajar em Vencedores por Cristo. Sim. E através dele ele intermediou para o Dimas, que era missionário, e me convidou para participar de um treinamento. Na missão de Vencedores Paulo, marido da Dora. Paulo Andrade, que é marido da Dora. E aí começou a minha jornada lá conhecendo o caminho de vencedores, sim, né? Já naquela época que ainda os LPs ainda eram a maioria traduzidos, né? E com aquelas heranças do Carmichael, né? As estrelas vejo a sua mão, né? Kurt Kaiser, Rod Skilles, que você já gravou tudo, sim, né? Estamos recebendo um outro e-mail aqui, Solon Ramos de Itabuna. Privilégio participar do programa. Como melhor utilizar a internet, ele está perguntando, para divulgar a boa música cristã, que muitas vezes permanece no anonimato. Abraços da Bahia. Ele está parabenizando, na realidade, a gente está podendo usar esse espaço. Obrigado, meu querido. Abraço ao povo baiano, que é muito do coração mesmo, né? É isso aí. Então, continuando o papo, daí você foi para Vencedores. Nessa época você já estava o quê? Fui treinado da 14ª equipe, eu tinha 18 anos, né? Sim. E ali foi que a gente teve a oportunidade. Você lembra da galera toda da equipe? Mais ou menos? Todo mundo? Puxar aqui, né? Jairinho, Dimas Pesato, Paulo, Jairinho fez parte Paulo, de meu cunhado, mas não o Jairinho, é um outro Jairinho, isso. Leila, que está lá, mora em Salvador hoje. Rapaz, eu preciso puxar aqui na minha... E eu queria lembrar o seguinte, na época você não tinha acesso a muito equipamento de som, era aquela coisa precária. Exatamente. Você chegou a pegar a época do contrabalde ou não? Não, já cheguei foi depois. Eu cheguei com o meu... Com a parte eletrificada. Eu cheguei com o meu contrabaixo semiacústico Snake e com dois contrabaixos que o meu irmão tinha comprado. Um Precision Jazz Bass e o outro... Que tá com você até hoje. Não, eu tenho não só o Precision, mas eu tenho o outro, que é o outro modelo, esqueci agora o nome. Jazz Bass. O Jazz Bass que eu tenho. Um de 70 e 1971. Então tá bom. Então eu vou te dizer. No Pescador você me emprestou Precision. E quando eu tocava com o Vencedor, você emprestou pro Marinho o Jazz Bass, que a gente tocava. Então eu lembro disso direitinho. E eu gravei com o Precision. Glória. Sim. que o Nando Paduano. Sabe o que eu lembro? Sinceramente. Essa frase. Eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, por que lutar sem iludir, só amar. Agora que vem a frase. Cara, eu especializava nesses riffs assim, né? Mas, cara, a música é feita de riffs. É isso aí. Então, bicho, eu acho que você é um rifador. Profissional. Porque, bicho, isso marcou. Não tem quem não ouça a música e não guarde esse riff. O baixista que vai tocar fala, bicho, não tem essa frase? Tem. Virou. Porque quase, eu sempre digo que quem toca acaba virando um co-compositor da música. Né? O César Camargo Mariano diz que a gente, quando faz um trabalho em cima de uma música, é que nem um jardineiro tentando arrumar um jardim e deixar mais bonito. É isso aí. Então eu guardo essas coisas todas, cara. De moleque eu ouvia tudo isso. Então fez parte. E aí foi nessa jornada que a gente começou também a trazer um pouco dessa herança de música brasileira, de música popular, dentro da missão de Vencedores. O Guilherme, né, que já tinha algumas composições que tinham sido registradas em Vencedores, músicas dele, da Marta Kerr, né? E ali começou a abrir uma porta para aquilo que viria a ser depois os prolegômenos, bonito, né? Entendendo. Vento e popa e tal. Deixa eu te falar, você ficou em Vencedores trabalhando com equipes quantos anos? Foi uma longa carreira dentro de Vencedores. Na realidade, eu nunca fui um missionário oficial, com exceção do período de 1975, né, que eu viajei um ano na equipe como missionário. Mas eu estava sempre participando das gravações, dos treinamentos e de equipes. Uma curiosidade, a tua equipe foi para os Estados Unidos? Não, a minha não foi. A minha não foi. E a minha última equipe foi com a 27ª equipe de Vencedores por Cristo. Olha, o pessoal mandando, o pessoal que está participando ao vivo ali, Ari Lucas de São Paulo, Silas Lima, Rio de Janeiro, Vitor Quevedo de Araras. O Vitor Quevedo é filho do Mazinho Quevedo, grande violeiro também. Vitão, um abraço pra você. Hélio Júnior, queridão. E o Jaimir, que é um compositor de mão cheia também. O Jaimir também tá participando aí com a gente ao vivo. Bom, dali você ficou um tempo com Vencedores. E aí, como é que veio o lance do pastorado? Você resolveu fazer teologia depois disso? Não, eu acho que o pastorado começou, esse primeiro toque foi nas viagens com Vencedores, né? Conhecendo a realidade das comunidades,
Depois eu fui fazer um curso de teologia, fiz aqui na Faculdade Batista em São Paulo, e ali Deus foi confirmando esse trabalho. Depois com o ministério na ABU, entre estudantes, cuidando de estudantes. Sim. E ali foi esse... Aí começou, né? A música sendo um instrumento para cuidar de pessoas, para cuidar do coração de pessoas. E depois, em 1984, fui ordenado para um trabalho pastoral junto à Igreja Batista do Morumbi. Foi naquela época. Foi antes ou depois do Grupo Semente? Porque eu lembro que o Semente... O Semente começou... Foram 7 anos de existência, terminou em 88, E quando você fazia teologia, estava junto? Era meio paralelo? Tava junto, tocando direto, né? E hora mudando só a camisa, né? Uma hora era Grupo Querigma, outra hora era Vencedores por Cristo, outra hora era aquela coisa. Semente. Bate escanteio, cabeceia, busca a bola. Teve uma apresentação que o grupo ficou lá na frente e ninguém saía, porque é dos 3, né? Nossa. A Tata Batera de Brasília, você deve conhecer a Tata, claro, querida. Pergunta: oi, João, Nelson e Davizinho. Vou perguntar pra ele aqui. É um prazer ouvir você. Nelson, queria saber pro Nelson, se você está com algum projeto musical a caminho, se tem composto músicas novas. Eu estou com projetos com o Vandilson Moraes, de Campina Grande. Algumas letras para ele, para adoração de música brasileira. Não tem nada pronto ainda, mas estamos começando a trabalhar nisso. Não vale, porque eu também estou pensando em fazer uma coisa assim. Não vale. Aí então já pode entrar no projeto. Vamos fazer juntos. Eu queria fazer uma perguntinha para você. E você, Netão? Quanto tempo de evangelho já? Bom, eu sou de uma família cristã. Eu me converti com 12 anos. 12 anos. E sempre tive envolvido com música na igreja. E meu primeiro contato com um grupo musical foi com Jovens da Verdade. Você teve contato com o JV, cara? Em 86 eu viajei com eles, uma equipe missionária também. Você pegou a época do... Como é que é? Se foi de pedaços inertes. Não, isso é uma época anterior. Varado não ser nada. Isso é Dilson Botelho. Você pegou foi um pouco depois disso. Um pouco depois. Tá. E logo em seguida eu conheci Vencedores e viajei pela primeira vez numa equipe em 87, a 36ª. Você foi a minha foi a 39ª, então eu fui em 87. Foi 87 porque a sua é um ano antes, dava 2 equipes de diferença. Então você pegou uma equipe antes da minha, ainda você viajou. Meu Deus. Tá vendo? O tempo passa, já. Passa, cara. A gente tá comentando aqui uma música que abre o programa. Eu falei, pô, essa música tem mais de 30 anos. Aí o Neto falou assim, não tem tudo isso. Aí começamos a conversar, 30 anos, são 30 anos, passa rápido demais, né? Mas é isso daí. Bom, prazer você estar aqui também, Neto. Vamos fazer mais uma aí, não. O que a gente pode fazer? Eu quero fazer Vamos fazer uma homenagem ao nosso querido amigo Guilherme Kerr? Vamos lá. Foi a primeira música que eu fiz com ele. Isso aí eu lembro, vai lá. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Mas se no meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho entregar todo o caminho, não mais sozinho vai ficar. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho entregar todo o caminho, não mais sozinho vai andar. Vai caminhando como quem já sabe aonde ir e vai caminhando
a vida eterna prosseguir. Vocês notaram aí, quem tá ouvindo aí, que nessa região a minha voz e a do Nelson parece um dublê, né? A gente tem nessa região a nossa voz bate muito parecida, interessante, né, Nelson? Nós já fizemos muita coisa junto. Você sabe quando você gravou? Quando na dor, tem muita gente que achou que era eu que tinha gravado, né? Naquela época eu tinha aqueles agudos cabritantes, né? Parecia um cabrito no cio cantando. Meus agudos se perderam. Eu não digo que se perderam, mas a voz foi mudando, a região média. Hoje eu tô convivendo com os meus graves. Nesse tom, não vou conseguir. Você não quer baixar? Ah, vamos lá em cima você vai lá. Oi? Quando na noite. É muito alto, pô, vai lá. Você já tá chegando em cima, só Madre Teresa ali cantava. Vou cantar um tom mais grave, assim. Aqui tu pode ser aqui, ó. Vou pegar aqui, pode ser, desculpa, no grave. Já tá tão baixo assim. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, ó autor da vida, meu Senhor. É só menor. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, ó autor da vida, meu Senhor. Você vê que música? Saudade do Heather, cara. Saudade do Heather. Era um cara Querido. que eu pagaria pra ter aqui entrevistando. O Heather deixou muita saudade. Querido, cara. nossa, a gente não consegue nem... É difícil. Quando você canta isso, respirar. exatamente. A gente fica emocionado. O coração se enche de muita saudade. E a gente sente um pedaço da gente indo embora junto. Toda vez que alguém se vai assim, né, Nelson? Eu sinto, como Heather, sentindo falta de alguém tão querido que acompanhou a gente na nossa história. Por favor. Falei aqui já que se ele tivesse vivo, não tinha pra ninguém. Saudoso Sérgio Pimenta. É manhã, pescador, já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Sobe o som, sobe a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso,
só Deus tem solução. Que saudade. Eita. Eu convivi pouco com o Pimenta, você conviveu mais, é isso que eu queria perguntar. Ele era capitão do exército. Capitão do exército. Era um cara capitão do exército. Só aos nossos ouvintes aqui, nossos internetianos total. Moisés Pedro de Jacarapagué. Jacarapagué. Jacarepaguá. Estaremos com o Nelson sábado na PIB de São João de Meriti. Meriti com a Confraria das Artes. Confraria das Artes. Queria falar sobre isso também. Embaixo, ó, Maria Luísa de Niterói. Quando o Nelson Bomilcar vem aqui em Niterói? Você tá só atravessar lá. Segundo agosto, terceiro domingo, na Igreja Congregacional, Pastor Hidauro. Vou estar lá com a Confraria das Artes, sexta, sábado, domingo. Me fala da Confraria das Artes. O Netão vai com você, né? Via de regra, Netão e mais uns 10, 12 músicos revezando. Confraria tem mais ou menos 6 anos de estrada. Sim. Você tá tocando com o Nelson há quanto tempo já, Netão? Faz tempo, hein? Não sei. Você já perdeu a conta de quantos anos, né? Mais de 15 anos. Netão também, para quem não sabe, Netão também é pastor. É pastor da igreja do pastor Lamartine, Igreja Palavra Viva. Igreja Batista Palavra Viva. E também atua na área da música há muitos anos já, né? Netão, a confraria é uma celebração de amizade, João. Assim, sim, podendo trabalhar com músicos que fazem música que gostam, cuidando do coração de um do outro, né? Porque nós temos experiências também difíceis nessa transição, nessa caminhada com a igreja. E eu sempre me preocupei em acompanhar músicos e cuidar de músicos e artistas para que pudessem ter a experiência comunitária, a oportunidade de servir a Deus com a música. Você sabe disso, né? Essa preocupação sempre com que os músicos e artistas fossem acolhidos nas suas comunidades, que normalmente não são. E poder caminhar nesses anos com o Felipe, com a Raquel, com o Bruno Migoto, com o Maurício Caruso, com o Thiago Neto, com o Thiago Pinheiro, também, com o Marinho Lemes, com o Daniel Brito, com o próprio Edu Cider e a Léo Cider, que tem viajado com a gente, com o Marcos Cavalcante, que fez parte desse grupo, né? Então tem sido uma honra e um privilégio, porque assim, não acaba nunca, é só ter oportunidade de servir que nós, olhando as agendas, nós vamos andando. É duro juntar uma galera dessa para fazer a viagem, né? Às vezes o cara quer ir, mas não pode, é um que não pode, outro que não pode, é complicado, todo mundo tem compromisso. Vânia de Campinas, Arthur Mendes de São Paulo, Fabrício Mateus do Grãos da Terra, maravilhoso, Sérgio Carvalho de Brasília, Júnior Vieira de São Luís. Por falar nisso, você acabou de lançar um livro. Vamos falar do teu lado escritor aqui. O nome do livro é Os Sem Igreja. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. Os sem igreja, que são cristãos, não são cristãos mais ou só são sem igreja? Tem que comprar o livro para ler. Não. Para responder essa pergunta, eu demorei 217 páginas. Com 10 capítulos, tentando dialogar, né, com as pessoas que se sentem sem igreja, que já passaram por experiências difíceis, de decepção, de mágoas, de traumas, e que ainda não conseguiram se recompor e não têm o desejo mais de congregar. Obviamente, quando nós fomos batizados pelo Espírito Santo, introduzidos no corpo de Cristo, nós vamos estar sempre como igreja. Mas sem a experiência comunitária, tem muitas pessoas que abriram mão disso. Sim. E outras que se reúnem comunitariamente, mas não dentro de estruturas tão engessadas como as estruturas religiosas ou instituições religiosas, mas que têm a experiência comunitária nas casas, em hotéis, em clubes, em espaços alternativos, né? Então o livro provoca esse diálogo para ouvir responsavelmente os reclamos, as dores do sem igreja, e ajudar também a igreja, a liderança, a entender e não aumentarmos esse segmento, evitarmos algumas coisas que podem aumentar essa tribo que mais cresce no Brasil. Interessante, o livro é muito interessante. Eu ainda não li, eu estou perguntando por causa disso. O título é muito sugestivo. Você acha que o problema, então, é dos dois lados, tantos que estão fora e quanto a igreja que não sabe tratar com essa turma, né? Claro, porque... Eu vi que o exército do Sem Igreja no Brasil é maior do que a própria igreja, né? O conteúdo está num outro programa que foi apresentado aqui, né? O Papo na Rede. Papo na Rede, junto com o Bregantinho e Fernanda. Eu explico um pouco mais de 7 grupos que eu identifiquei. Tem mais que cada um pode identificar, o leitor, mas desde aqueles que explicitamente não querem mais nenhuma experiência comunitária ou de compromisso com uma comunidade da fé, desde aqueles que estão dentro da estrutura eclesiástica, até prestam serviços, mas se sentem absolutamente sem igreja. Excluídos, como se não tivessem. Não têm comunhão, não constroem relacionamentos, não caminham juntos, não partilham a vida e não se dão conta que estão sem igreja também.
Ou seja, só estão no lugar por estar, não Eles estão fazem parte, tendo não a se experiência sentem igreja. religiosa Não se de sentem. prestação de serviços, mas não vivem algumas coisas que são fundamentais. Você foge à regra, Nelson, porque É. geralmente os pastores não entendem de música e os músicos não entendem de Bíblia. Aliás, você e o Neto fogem à regra, porque vocês são pastores e músicos. Sim. Como é que é essa coisa do diálogo também? É um negócio interessante. É. Você acha que a igreja ainda tem muita dificuldade em lidar com o músico, no caso O do artista profissional? tem, ela... Isso é eu qualquer tenho- forma eu de tenho arte, eu não- falado, Eu tenho falado isso nas igrejas. Os pastores e teólogos ainda não recuperaram uma teologia bíblica da arte a serviço do reino de Deus, da cultura que foi redimida pelo Evangelho, Certo. de olharem sem desprezo aqueles que querem usar a sua vida, a sua profissão de artista e de músico para a glória de Deus. Porque todo mundo assim tem uma postura preconceituosa. O cara é médico, converte, continua médico, não vai fazer medicina divina. O pedagogo converte, continua professor, não vai fazer pedagogia divina. O músico converte, tem que abandonar o mundo. Que isso? Como se a música fosse Como se a santa ou música profana. ou a profissão do artista fosse uma profissão indigna e que Deus não amasse. E isso não tem base bíblica alguma para isso. Pelo contrário, os artistas são chamados para assumindo o compromisso com Deus, crescendo na palavra, ganhando uma nova mentalidade, uma mentalidade da fé cristã, serem testemunhas onde estão, sendo sal e luz como bons profissionais aonde Deus tem colocado. Tem acontecido isso, né? Você viaja muito, você vê pessoas atuando até no mercado fora e sendo cristãos exemplares, ali dando o seu exemplo. Como você, o Neto está mais envolvido, você está envolvido com uma igreja, né, Neto? Você cuida de músicos na igreja também. Como é que é essa coisa? Desculpa, é uma pergunta complicada sendo músico. Como é que é o tamanho do ego do músico? É muito grande, não? Não. Olha, ele é grande, lógico, mas eu acho que a gente estereotipa demais o músico como alguém Você de acha, ego grande. você acha que a igreja marca demais, tem marcação cerrada? Não, músico já é tratado diferente porque ele é músico. Eu já vi livros sobre isso. É. O que faremos com estes músicos? Tem um livro chamado Marcos Witt. do Marcos Witt, que é um livro legal, mas também vai parte do princípio de que o músico precisa de mais cuidado. Né? Não, eu acho que como qualquer pessoa ele precisa ser discipulado, precisa ser cuidado, tratado, né, acolhido na igreja, não só pelo que ele toca, mas pelo que ele é, e para ser tratado como um outro membro qualquer. Exatamente. Ele não deve ser mais santo nem menos santo do que qualquer não, um lá dentro, né, exatamente. Nelson? Ao Isso mesmo tempo, a gente sabe que artistas têm uma veia extremamente sensível, né? Sim. Que eu acho que é em cima disso que o Marcos escreveu o livro, né? Isso. Não querendo desfazer do meu querido Witt. A minha que é uma mãe não teve figura. oportunidade, mas ela dizia sempre assim: trabalhar com músicos e artistas é administrar egos. Com certeza. Então, e não é só com artista, né? Porque todo mundo, mesmo que não seja artista, também tem essa questão complicada para lidar. Eu sei que Quincy Jones, quando foi fazer We Are The World, botou na porta do estúdio uma frase: deixe o seu ego aqui. Todo mundo, ali tinha Stevie Wonder, ali tinha Michael Jackson, ali todo mundo, que foi um projeto conjunto, né? Ele deixou essa frase na... Mas eu acho assim que a igreja realmente parte do princípio, eu tô com vocês dois, o que vocês falaram, nessa coisa, né? A música, parece que o músico... E tem alguns que realmente assumem e acham que são realmente mais especiais, vamos dizer a verdade, né? Verdade. Existem músicos explorando a igreja e igrejas explorando música. Mas sabe, Então, você sabe quem é que está fazendo mais isso hoje, na minha opinião? O mercado. Exatamente. O mercado chamado gospel, que... Na nossa época não existia nada. O mercado chamado... Nós fizemos música cristã, mas o mercado chamado gospel acaba valorizando gente e incentivando esse endeusamento, né? De adorar os adoradores ou a adoração, aquilo que fazem, né? Do próprio Deus, E entendi. que muitas vezes assim, é uma mesmice, uma pobreza, né? Exatamente. Quer dizer, que não fazem com excelência aquilo que poderiam fazer. Ó, pessoal que nos assiste, Arley Ribeiro de Vila Velha, Gessé Neto de João Pessoa, Fabrício Matheus de novo, tá aqui, eu já tinha lido, Sérgio Carvalho, já foi Júnior Vieira, Ana Paula Espolon, de Niterói, esposa do Camargo, tá nos Coisa assistindo. boa. Um abraço para Ana. Vamos fazer mais uma, Nelson? Vamos lá cantar mais uma. Escolhe uma aqui. Quer fazer? Por favor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e
majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Seu Salmo 96, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos lá, vamos fazer outra música. Vamos fazer duas seguidas aqui. Qual que você quer fazer? Vamos fazer. Vai lá, Daniel Maia. Isso tá em qual CD? No teu CD. Aliás, enquanto você tá tocando, eu vou falando. Nelson demorou 50 anos pra gravar um CD, meu velho. Tem que Nas ruas, buracos, atalhos, esquinas, um grito se ouve, clamor, repleto de medo, conflito, aflito, um grito marcado de dor. Pessoas precisam ouvir esta voz, trazer esperança pra tanto horror. Nas ruas, buracos, atalhos, esquinas, um grito se ouve, clamor, repleto de medo, conflito, aflito, um grito marcado de dor. Pessoas precisam ouvir esta voz, trazer esperança pra tanto horror. Só uma pessoa tem esta resposta, um sopro de vida, razão, levou em seu corpo uma dor bem maior que um homem já pôde sofrer, a paz que invade tua solidão. Abraço amigo, emoção, capaz de fazer o teu mundo mudar, transformar para sempre o seu coração. O seu coração, sopro de vida, o seu coração, sopro de vida, o teu coração. O Nelson tem o mesmo problema que eu tive quando eu comecei a cantar também. Muita gente conhecia minhas músicas e não sabia quem era o João. Você também é uma coisa. Assim, pô, você conhece o Nelson Bomilca? Não, mas não a nós. Claro, cara, pô, você é Nelson Bomilca. Você conhece? Vamos cantar essa daqui, né? Nós já cantamos essa, né? Qual? Nós cantamos. Louvai a Deus Já, no seu são santo. 150. Caramba, do Nelson. Sônia Hernandes, Miami. Ó, a Sônia Hernandes mandando um abraço pra gente aqui. Sônia, beijo pra você, querida. Pro meu querido Estevão, se estiver com você. Que bênção esse programa, glória a Deus. Me falem mais sobre o mercado gospel e como vocês nunca se beneficiaram desse mercado. Isso muito me interessa. Ósculo Santos, Sônia. Beijo pra você, Sônia. Dizendo que eu já fiz parte da Gospel Records. Isso também. Já trabalhamos. Nós fizemos o primeiro jingle da Gospel Records. Você lembra disso? Lembro. 102,5. Lembra disso aí, Sônia? Gospel. Esses dias o Abud, me ligou esses dias pra bater um papo, né? Tem gente que fala assim, não, cara, mas isso aí vocês... Não, a gente não tem nada contra ninguém. Isso foi uma época, isso passou, né? E o mercado se modificou. Eu acho que hoje
a gente tentou manter um padrão, né? Eu Isso. tentei fugir, eu acho que você também, Isso. dessa mercadologia que Isso. domina as intenções e as a gente ética que trata essa questão de uma maneira séria e a gente que não tem nenhuma ética e nenhuma integridade. Exatamente. Penso E a como gente você. tem que resistir a alguns cantos de sereia que fazem a gente, ou querem tentar mudar o conteúdo da música que nós fazemos, a teologia que nós cremos, a poesia que nós cremos, que é um caminho de manifestação de arte, Sim. para fazermos alguns chavões com 4, 5 acordes, porque isso vende e o povo gosta disso. E nós toda vez sofremos esse tipo de, né, de assédio, né, João? Existe E às uma... vezes parece que para a gente fazer uma coisa que a gente acredita e manter uma certa coerência, a gente tem que caminhar pela marginal, Exatamente. contra esse caminho. Existe Porque aquela coisa da música É. que todo mundo gosta de ouvir, em detrimento do que as músicas que as pessoas precisam ouvir. Você não acha disso, né, Tom? Também? Que o que se precisa ouvir nem sempre que a gente gosta. Mas eu lembro de uma frase de um cara que diz o seguinte: eu prefiro afrontar o mundo para servir a minha consciência do que afrontar a minha consciência para servir o mundo. É uma frase pesada, mas tem tudo a ver. E parece contraditório, porque nós sempre defendemos um sustento digno para os músicos. Exatamente. Que as comunidades não tinham. Às vezes o cara ficava lá 6 meses tocando, levava bateria no ônibus, e a comunidade nem se preocupava com o supermercado, com uma oferta digna para levar para sua família. Quantos amigos que nós fomos buscar, né, João? Quantas vezes? Que estavam assim decepcionados. Por quê? Porque faziam o melhor na comunidade e eram explorados na comunidade. Então, ninguém está dizendo que o músico e o artista não é digno do seu sustento. Pelo contrário, nós falamos sobre isso, direitos autorais, Sim. recolhimento, né? Mas você mudar a sua cara... Exatamente. Por quê? O Porque seu as discurso, pessoas... o seu Eu vi isso de evangelho, uma tá? produtora de uma gravadora chamada Evangélica. Sim. Ela estava assim Sim. numa reunião com a imprensa dizendo assim, todo músico cristão tem o seu preço. E eu disse para ela, não tem não. Não é isso não. Né? Não assinamos embaixo nisso. Tem Exatamente. músicos que não se vendem e que não se deixam comprar na sua consciência e no conteúdo da sua história. Muito legal, Nelson. É isso que eu admiro, assim, em pastores músicos. Porque é a coisa mais difícil tratar essa coisa em igreja, eu acho. Eu acho muito complicado, né? Geralmente os pastores não entendem de música e os músicos não entendem de Bíblia. Então tá feita a confusão, né? Então é legal, vocês dois abrem uma exceção muito grande, assim como outros que eu conheço, né? Pastores que entendem de música, músicos que entendem de Bíblia. E tem uma outra realidade, João. Se nós não tivéssemos sido ordenados ou reconhecidos como pastores, talvez nós não tivéssemos a voz que temos hoje. Entendo. Porque eles tendem a desprezar, como se os músicos fossem irresponsáveis. Como se a voz do músico não tivesse peso, e sim a voz de um teólogo, simplesmente. Eu acho gozado, né? Então, eu lembro de uma frase de uma violoncelista de Campinas que diz assim: não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para te vender, que é o meu trabalho. Quer dizer, você sabe que eu escrevi um livretinho também, nem chega aos pés daquilo que você escreve, mas expondo um pouco essa realidade. E o Laboriel, que é um contrabaixista, diz o seguinte: precisamos permitir que os músicos tenham a alegria de darem os seus talentos sem sentir que são explorados, né? Porque Deus só ama quem dá com alegria. Se o cara é obrigado a dar, ele não é vontade. Exatamente, ele está sendo forçado. Mas é só, vamos lá, vamos fazer outra aqui, vamos lá. Digno é o Senhor de ser exaltado. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. A Ele pertence a honra, o poder e a glória. Digno é o Senhor de ser exaltado. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele pertence a honra, o poder e a glória. Digno é o Senhor de ser exaltado. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos.
glória. A ele pertence a honra, o poder e a glória. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Eu só quero agradecer, assim, o grande privilégio, viu, Nelson, de você ter vindo aqui, cara. Muito legal. Celebrando Neto, a amizade. Trazendo essa querida figura que também já acompanhou a gente. Eu tava olhando pro Neto, lembrando uma viagem lá pra... Nossa, Ouro Preto. Mariano. Tocando na praça pública. Você lembra disso? Eu sei o que é. É, aquele passatão do Yukias fumaçando. Você viajava atrás, aquele cheiro de fumaça. E a gente viajando pela Fernão Dias, que ainda não tinha quase 2 pistas. Era um perigo viajar. Eu quero agradecer também essa oportunidade. Sim. Eu, Carla, Karen e Natan, amamos muito você. Tirza, Felipe. Sim. Vocês são queridos para nós. Também vocês nos honraram pela oportunidade de celebrar um aniversário de casamento especial. É bom de vocês. você falar sobre isso. Ó, o Choi falou que a gente pode ir mais adiante. Tem mais 10 minutos aí pra gente brincar. Então, É isso mesmo, Choi? Mais ou menos? Eu me senti muito assim, honrado, né, em ter podido celebrar, né? Quando foi isso? O ano passado, Foi né? 25. Damas de Prata é ótimo. Bodas de prata, né? Bodas de Prata E e vocês Campinas. nos honraram por esse momento tão especial. Amamos vocês. Viu? Você não tem isso, mas eu tenho. O Nelson foi lá no jantar comigo. Com a família de vocês, viu? Eu aqui tô, Nelson. Os muito nossos feliz. acertos e os nossos erros. Com certeza, com certeza. Então, por mim, vamos até o dia seguinte, o Choi tá falando. Não dá para até o dia seguinte, porque a gente tem compromissos. Mas deixa eu saber o seguinte, como é que é essa vida em família? Porque é complicado, eu tô dizendo por mim, né? Sim. No meu caso, eu sou um pouco mais privilegiado, porque eu consigo viajar com a minha família o tempo todo. Como é que é vocês? Tipo, cuidar de tudo. Hoje você tem... Como é que é o seu tempo O meu hoje? trabalho Nelson? hoje é um trabalho itinerante. Eu fico quintas, sextas, sábados e domingos. Mas você ainda normalmente é igreja, viajando. né? Você ainda é igreja. Tá Eu certo. congrego em 2 grupos. O No Name, a cada 15 dias, No que é Name. um grupo pequeno que eu dediquei o livro também, que me deu muito respaldo, um grupo numa casa. Sim. E congrego na IBAB, na Igreja da Água Branca, Igreja da com o Água Ed René, que é um querido amigo, né? E a gente comunga sempre, eu, Fernando Oliveira, que é do Papo da Rede, o Bragantino, né? Partilhamos um pouco o nosso coração, nossa caminhada. Sim. Então não é uma jornada fácil, eu fico aqui durante a semana gravando programas da Transmundial, trabalho também no Instituto Nórdicos de Apoio de Inclusão Pedagógica, que é um trabalho social legal, trabalhando pastoreando, né, muitas dessas famílias que buscam atendimento no INAP, e tem sido uma honra para mim, um privilégio muito grande estar nessa caminhada. E viajo durante a semana para dar cursos na Escola de Missões e Ministérios lá em Bauru, da comunicação e missão cristã, do querido Ed Pilão, né, que fizeram dessas músicas tão conhecidas de vencedores, né? Sim. E do Cidade do Arthur Mendes também. Né? Arthur Mendes. Muita gente é de lá. Bauru é uma interessante. Bauru é um cantinho querido. Sim. Tua vida também é complicada, Neto. Você também costuma tocar, viajar de vez em quando. Seu tempo é mais dedicado. Mais dedicado à igreja. Você é mais local, igreja local mesmo. Mais na igreja. local. Legal, velho. Você já tá com 2 filhinhas também, é isso? Tem a Júlia de 12 e a Mariana de 9. Lembra que eu te liguei pra saber se era a tua esposa que tava na churrascaria lá com... E era mesmo, né, mesmo. Paola? Paola, beijão pra você. Agora, é só ressaltar. Eu fiquei com medo de chegar na Paola e falar, oi, Paola. Eu falei, ela é muito parecida, mas não sei se é. Se estamos onde estamos hoje, fizemos o que fizemos, né? É pelo carinho e amor das nossas esposas. A Carla é uma pessoa excepcional que consegue e tem essa capacidade de dividir, né? Sim. E de permitir que a gente circule, que a gente ande. Ela é, sem sombra de dúvida, Você sabe que eu tô lembrando aqui, a gente tava numa gravação uma vez, você tava comigo, eu não lembro qual CD era, em que o carro morreu no meio da enxurrada, da chuva. E ela te ligou do meio da enxurrada, coitadinha, presa no trânsito. O carro afogou, engasopou. Você lembra disso? Falou, calma que ele vai pegar, já. Carla Bomilcar, o mercado gospel compra até a justiça e a ética. Meu pai, ela escreveu isso lá. Mas ela sabe bem. Compra porque é assim, né? Com certeza. O pano de fundo é assim. Né? Os bastidores não são tão lindos e tão bonitos assim. Não, o povo não sabe disso. O povo simplesmente consome. E aí não tem essa ideia, né? Então, é sempre bom ver gente na mesma milícia. Eu estou usando também a mesma frase que você usa de vez em quando. As pessoas perguntam de qual igreja você é.
Eu falo, eu sou da sua, estou aqui hoje congregando com você agora, neste momento. A gente tem que perder um pouco essa noção de que a igreja é só local. Ela também é, a igreja ela anda. De várias localidades. Isso. Né? Porque se for pensar assim, os países comunistas nunca teriam cristãos, e tem. A gente tem gente espalhada em todo lugar. Eu acho que a comunidade local faz uma diferença muito grande, né? Embora seja muito difícil para o músico, às vezes estar sempre lá. Sempre porque eu sou um membro virtual da Igreja Presbiteriana da Saúde aqui, né? É sempre complicado. Linsmar da Com. De Catu, uma cidade. Catu, aqueles que me apoiam como missionário. Exato. Então aí, ó, tá vendo, queridão? Pastor Petrônio Borges. Linsmar, eu nunca mais. Amigos. Marlene de Paiva de São Paulo, Onerson Góes de Campinas, Junior Drums de São Paulo e Cristiano de Cristo de Uberaba. Todo mundo assistindo a gente, tá mandando um abraço aqui pra gente. Vamos lá? Lembrar isso aqui? Vamos. Eu sei que o Guilherme gosta muito também dessa música, gravou inclusive. Qual que é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor todos os seus santos, vós ministros seus que fazei tua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele fazia uma sequência repetindo no final, não? Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você foi buscar lá atrás, né? Meu Deus. Não querendo parodiar nenhum CD, mas muita coisa pra contar, né? Muita história pra contar, né, bicho? Quanta coisa. Tem algum momento na sua vida, assim, que você questionou, o que você... Claro que você deve ter passado por isso, é uma pergunta um pouco... Mas que você questionou muita coisa em relação à música, em relação ao próprio povo, tipo, a mentalidade. Em algum momento isso pegou forte pra você, né? Muito, né? Porque foi a minha própria sobrevivência dentro da igreja, né? Lutar por esse espaço e ver o questionamento e a resistência que a igreja tinha, né? Com a herança da música, com a herança da cultura, principalmente, né? E ver essa marginalização significava continuar ou não na igreja. E por que eu digo isso? Eu tenho um irmão mais velho, Roberto, que durante 25 anos caminhou bastante distante do Evangelho. Grande pianista. E ele dizia assim, eu não vou para a igreja, Nelson, porque eu vou morrer de fome. Eu não vou para a igreja porque as pessoas não vão me valorizar. Você que é músico, você deveria ir embora, você deveria ir para os Estados Unidos. Lá sim o pessoal reconhece o trabalho como um trabalho digno. E o meu irmão ficou 25 anos seguindo uma seita satânica. Que absurdo. Né? E lá ele tinha um espaço para música que ele não teve na comunidade evangélica. Sim. E infelizmente, quando ele converteu-se, ele foi para uma comunidade evangélica que depois o disciplinou por ele ser músico profissional e colocou ele para fora. Negócio absurdo. Absurdo. Então essas coisas me trouxeram essa decisão e essa gana de ajudar a igreja a abrir
a mentalidade e a visão. Esse foi o para nós gatilho, você não acha que esse- perdermos mais pessoas, como na minha geração, um pouco mais 10 anos antes da sua. Nós chegávamos nas grandes orquestras, nos coros municipais, nas bandas de baile, 70% daqueles músicos saíram de igrejas evangélicas. Uma perda irreparável para o reino e para a comunidade da fé. Pediram ali pra tocar uma, não sei se você lembra dessa. Foi linda Nossa. fé. Lembra disso? Mais ou menos. Eu não lembro, mas vou tentar. Foi linda festa, luz, som, sorrisos, rodas de amigos e as canções surgindo. Passou o tempo, chegou o dia, instruiu com a noite toda alegria. Todo esse tempo são recordações que não fazem mais sentido, pra não sofrer com as desilusões, procurar um motivo. Hoje a festa é constante, é real, e eu não abro mão disso. Quis, aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Quis, aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Eu gravei essa música com o seu pastor. Lamartine Babo? Lamartine Babo não, ele era tão músico. Pozella. Lamartine é um músico excepcional também, embora seja pastor hoje, é um músico em potencial, assim, tem um bom gosto muito grande. E eu tive a chance de produzir o CD da igreja lá, do pessoal da igreja, faz uns 3 anos já, Neto, mais ou menos 3 anos, mais ou menos. O Lamartine gravou isso comigo em 2 violões, né? O Lamartine, que pouca gente sabe, o Lamartine é quem me passava as coisas do Baden Powell. Eu falei, bicho, como é que o cara toca isso? Imagina, tocava coisa do Baden. Márcia Carvalho do Rio de Janeiro, querida, Marcinha, Deus, beijão pra você. Silvana Pinheiro de Vitória, lá querida também. Marcelo Madeira de Bauru, conhece Marcelo Madeira de Bauru? Marivone de São Paulo, deve ser do Serjão, se não for é outra, mas. E o Paulinho Monteiro de Itapetininga, isso tá escrito Itapetinina ali, mas vamos fazer uma outra aí, Serjão. Serjão é ótimo. Serjão é que é o cara que eu vou trazer no outro, tá vendo? Mesmo carinho. No próximo programa eu vou ter aqui o Sérgio Leoto, acredite se quiser. O Sérgio Leoto, deixa eu ver. Uma dele que é. Pega. Assim, ó. Essa aqui, ó. Vamos ter que tocar essa pra encerrar. Meu, antes de encerrar, quero mandar um beijão pra todo mundo. Nelson, Deus te abençoe. Neto, Deus te abençoe. Beijo e abraço nas crianças moças e nas crianças. Um abraço na Carla, nas esposas queridas. Tá aqui com a gente hoje o Felipe e a tia. E a minha esposa tá aqui com meu filho, você acredita? Então tá aí, coisa boa, né? Beijo pra eles também. Vamos encerrar aqui. Ó, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhar
Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os campos lírios, não guardam. Não fazem roupas. Fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá, sim, de nós. Deus tem cuidado, Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Em seu grande amor, tem cuidado de nós. Beijão, gente. Fica com Deus.